Seja bem-vinda em mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana Carvalho, eu moro na Bélgica. Já morei em Portugal por muitos anos e hoje eu tô aqui morando nesse país de oportunidades. E nesse canal eu partilho com vocês a minha experiência, a minha trajetória de imigrante, tá? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, o tema de hoje. Mas ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E deixe sua opinião nos comentários, suas dúvidas, sua sugestão, se gostou, se não gostou, tá tudo bem. O que importa é você participar, o que importa é a gente criar uma grande comunidade de brasileiros, de europeus, porque eu também tenho aqui inscritos portugueses, que querem viver bem, quer viver cada dia melhor, não importa se é em Portugal, não importa se é no Brasil, não importa se é na Bélgica, mas que a gente se torne cada dia pessoas melhores, tá? Então, vamos lá, gente. Onde morar na Bélgica? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante de pessoas que me seguem tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no TikTok, Facebook. Por quê? Porque as pessoas, né, ficam assim, onde que eu vou morar? Qual que é o melhor bairro? É melhor morar num bairro, vamos dizer assim, que só tem belga, no bairro onde ficam os brasileiros, né? As pessoas têm essas questões. Eu mesmo tinha muita dúvida. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu fui morar em Etterbeek, né? Mas eu fui morar num quarto. Eu nem sabia onde que era nada, gente. Não sabia direção nenhuma. Muito pelo contrário. A primeira vez que eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar de transporte público, eu peguei o trem errado, meu amor, nem sabia onde que eu tava. Perdi horas de trabalho, afinal de contas eu tava, tipo assim, mesmo do lado, era só pegar um trem e chegava, tipo, 10 minutinhos no meu serviço. Mas pronto, quando a gente não sabe, né, tudo se torna mais difícil. Então, saber onde morar na Bélgica é um pouquinho complicado no começo. Por quê? Porque a gente está perdido, né? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha preferência nenhuma. Eu só queria vir para a Bélgica, eu só queria me estabilizar, eu só queria trabalhar, pagar as minhas dívidas que ficaram em Portugal, né? Porque vocês sabem que quando eu vim para cá foi porque eu fiquei internada, meu filho ficou internado, eu tive que fechar minhas lojas em Portugal, né? A gente tinha um nível de vida, depois parou de entrar dinheiro, o nível de vida caiu, mas as contas continuaram. Então a gente tinha que arrumar uma forma de poder pagar, então a gente resolveu emigrar novamente, que era aquilo que a gente sabia fazer na época. Então foi por isso que a gente veio para a Bélgica. Então, quando eu cheguei aqui, fui lá para Etterbeek. Beleza, adorei, tá? Adorei o lugar e tal. Sim, era lindo, tava neve, tava assim, era tipo assim, um conto de fadas. Depois começou a saga de alugar um apartamento. E, pra ser sincera, eu não estava preocupada se eu ia achar na região A, B, C, D. Não, eu queria achar um apartamento. E foi bem complicado pra gente achar esse apartamento, tá? Eu respondi a anúncio, eu fui ver apartamento, e aí você começa a ver as mazelas. Por exemplo, nesse apartamento que eu fui ver, foi do outro lado da cidade, né? Eu cheguei na Gare do Midi, peguei um tram e fui, andei, tudo sem saber nada, gente. E confesso pra vocês, eu nem sabia mexer no telefone direito. Eu nem nunca tinha usado o Google Maps, meu bem. Por quê? Porque eu morava em Portugal, num lugar assim super pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu morava no mesmo bairro, eu trabalhava no mesmo bairro, eu comprava minha comida no mesmo bairro, eu comprava roupa no mesmo bairro. Era tudo ali, sabe? Como se fosse uma vila. Então, quando eu vim pra cá, era como se eu fosse uma menininha do interior e cheguei aqui nessa cidade grande de Bruxelas. Beleza, fui. Aí, quando eu cheguei lá, era um brasileiro que morava, né? Hoje, por exemplo, eu não iria visitar um apartamento sozinha, no lugar onde eu não conheço, né? Principalmente porque quando eu cheguei lá, era um rapaz sozinho que estava na casa, sabe? Era um prédio, assim, velho, sem luz na escada, e tava um brasileiro lá, sabe? A minha sorte, que era um brasileiro honesto, um rapaz, né, gente boa e tal, mas também poderia não ser. Então, hoje, por exemplo, eu não iria sozinha, mas naquela altura eu fui sozinha. Beleza. Chegando lá, o apartamento era barato. Na altura, eu acho que, se eu não me engano, era 700 euros. Mas era no último andar, quinto andar, de escada. E o rapaz me falou que estava mudando porque a casa não tinha sofagem, que é o aquecimento. Então, ele tinha aqueles aquecedores pequenos, sabe? E ele falou assim, olha, isso aqui gasta demais, a energia vem caríssima. O proprietário não vai colocar sofagem. Se eu fosse você, eu não vinha pra cá. Principalmente você que tá chegando agora, porque eu logo... Vocês sabem como é brasileiro, né? Você já achei... É igual conversa de presidiário. E aí, beleza? Tem quanto tempo que você tá aqui? Não, muito tempo, hein? Não, pouco tempo. E vai ficar quanto tempo?
É tipo assim, sabe? Então eu já tinha contado pra ele que eu tinha chegado há pouco tempo, que eu tinha 2 filhos, tinha um bebê, sabe? Que eu não tinha suporte aqui na Bélgica. Já tinha falado tudo pro homem. Olha pra você ver, gente. Olha pra vocês verem. E aí ele foi e falou, se fosse você eu não vinha, porque você não tá trabalhando direito, você não tem um salário fixo, você vai querer economizar, né, em termos de eletricidade, você não vai ligar a sofagem e vocês podem ficar doentes. Gente, porque não tem como você morar numa casa sem sofagem. Não tem como. Não tem como morar numa casa sem aquecimento, sabe? Na minha casa hoje, por exemplo, o aquecimento da cozinha, a gente quase não liga, nem da cozinha, nem do meu quarto. Porque o quarto da Alexia é super gelado, ele fica com o aquecimento ligado o inverno inteirinho. Não tem como o quarto da Alexia ficar sem aquecimento, né? Já o da sala a gente não liga, e nem o da cozinha e nem o meu quarto. Mas por quê? Por causa que a nossa casa é rejechão, né? Rechão C, que é o térreo, e embaixo do banho, pega o banheiro, pega um pouquinho da sala, pega um pouquinho da cozinha, é a casa da sofagem embaixo, sabe? O aquecimento tá todo embaixo. Então o piso da minha casa é quente. Então a gente não precisa ligar o aquecimento da sala, nem da, assim, às vezes liga, né? Mas assim, só nos dias que tá muito, muito frio, tipo assim, 1 grau, 2 graus, 3 graus, assim, sabe? Mas acima de 3 graus, a gente nem precisa ligar. Então, e aí na cozinha tem uma área, né, que aí é de vidro e tem o jardim. Gente, não tem como ir no jardim no inverno. Eu, Juliana, passo praticamente o inverno todo sem ir no jardim. Colocar o lixo lá fora é um sacrifício. Então, tipo assim, e chega mesmo antes de abrir a porta, sabe? Então, o que que acontece? Não tem como você ficar numa casa sem sofagem. Aí esse rapaz falou isso, beleza. Depois, com muita sorte, a gente encontrou uma brasileira que morava num duplex e ela queria entregar a casa, sabe? Ela queria entregar a casa e como ela tinha um contrato de muito tempo, ela tinha que arrumar alguém de confiança para poder ficar lá pagando o contrato até o final. Porque senão ela ia ter que pagar, porque aqui na Bélgica tem isso, né? Você faz o contrato, você tem que avisar com antecedência, você não pode quebrar o contrato assim, não me apetece mais, eu quero ir embora. Não, não é assim não, meu amor, você tem, tudo certinho. E aí ela subalugou pra gente a parte o primeiro andar e ela ficou no segundo andar por um tempo. Depois ela passou para outras pessoas também. Essa foi a minha sorte. E aí, eu caí aqui em Schaerbeek. Então, eu trabalhei aqui em Schaerbeek, né? Meu primeiro emprego foi aqui, no salão de beleza. Aí, essa brasileira que eu conheci, ela nesse salão, ela passou esse apartamento pra gente aqui em Schaerbeek. O Alexandre Gabriel veio estudar aqui, a Alexia veio estudar aqui. Então, aqui em Schaerbeek, eu fiz como se fosse lá em Portugal, sabe? A minha vilinha lá de Portugal. Mas então, eu fiz aqui, né? Tentei colocar tudo perto. Aí a casa era pertinho da escola, mesmo na esquina. O supermercado, tudo, 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 tudo. Eu só saio daqui de Schaerbeek, por exemplo, para resolver alguma coisa. Por exemplo, se eu quero ir no mercado brasileiro, né, que fica do outro lado da cidade. Eu só vou se eu for fazer alguma coisa do outro lado da cidade. Por quê? Porque aqui em Schaerbeek tem tudo, sabe? Tem supermercado, tem vários supermercados, tem açougue, né? Mas aqui tem açougue, por exemplo, belga, tem açougue turco, que eu gosto bastante, que é o talho, tá, gente? Os meus seguidores portugueses, os brasileiros que viveram em Portugal há muitos anos, como eu, o talho, né? Aqui tem talho turco, tem talho belga, também tem magazã brasileiro também. Então, eu moro em Schaerbeek, eu gosto muito de Schaerbeek, tá? E Schaerbeek é uma região que eu classifico, assim, em 3 partes. Tem uma parte mais problemática, tá? Que pra mim, gente, pra mim, Juliana, com a minha experiência de vida, sou do Brasil, é de boa. Tem a parte mais ou menos e tem tipo uma parte, digamos que nobre, tá? Parece que essa é classificada assim em 3 partes, sabe? Então, aonde eu vivo meu dia a dia é na parte mais ou menos e eu moro assim, começando na parte nobre, beleza. Então eu gosto bastante daqui, em Schaerbeek. É do lado do centro de Bruxelas, sabe? Tem hospital, tem tudo, 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 tudo. E não tem aquele fluxo tão gigantesco de trânsito e do centrão de Bruxelas. Beleza, então eu gosto muito de morar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na área da beleza, né?
Então, eu comecei a criar uma pequena clientela, mesmo porque eu não podia trabalhar muito por causa do meu filho, de pessoas que queriam arrumar o cabelo, fazer unha, sobrancelha e tal. E eu tinha um cliente, muito gente boa, que ele vinha de longe fazer a sobrancelha comigo. Era um homem que vinha fazer a sobrancelha comigo. E ele falou assim: Ju, você tem que morar em San Giles, porque lá em San Giles tem muito brasileiro, você vai ter muito mais cliente e tal. Mas, gente, por mais que eu precisasse de dinheiro naquela época, o meu foco não era ter mais clientes, porque quanto mais cliente eu tivesse, menos tempo eu teria para dedicar ao meu filho. E meu filho precisava de fazer tratamento, essas coisas todas. Então, tipo assim, eu tinha que ganhar dinheiro mais tranquilamente, né? Então, eu não foquei muito nisso que ele falou, eu fiquei aqui mesmo. Mas, por exemplo, lá em San Giles, para quem quer estar perto da comunidade brasileira, da comunidade portuguesa, quem está com receio de não conseguir trabalho, né, assim, dentro do sistema belga, digamos assim, San Giles é uma ótima região para poder morar. Por quê? Porque lá, meu amor, você anda assim na rua, as pessoas falam português. É até engraçado. Quando eu fui a primeira vez, eu fui assim, chocada. Eu falei assim, gente, o povo fala português, até nas lojas. Até quem parece ser belga fala português. Porque, tipo assim, é muito brasileiro que tem lá. San Gilles, Anderlecht, Forré, tem bastante brasileiro. Então, por exemplo, a pergunta, onde morar em Bruxelas, né? Se você quer morar perto da comunidade brasileira e portuguesa, essas 3 regiões, Midi, San Gilles, Anderlecht, Forré, é uma região que você vai encontrar muitos brasileiros, né? As escolas têm muitos brasileiros. Por exemplo, aqui na escola do meu filho, tem, se eu não me engano, uns 3, 4 brasileiros, né? Na escola da minha filha, por exemplo, tem uma brasileira, né? A minha filha, a gente mora em Scarbeck, mas ela estuda em Ever não, gente, o Louis de Saint-Lambert. Então, tipo assim, vai depender muito daquilo que você quer, sabe? E da mesma forma que eu conheço pessoas que moram em região Flamand. Região Flamand é região que se fala o neerlandês, né? Que vive mais belga, por exemplo, e que as pessoas moram lá e que não tem contato com brasileiro, só tem contato com brasileiro através das redes sociais. Então tem essa vertente, sabe? Eu, Juliana, gosto de tranquilidade, já deu para perceber, né? Eu gosto de morar num lugar pequeno, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de dar bonjour todo dia, por exemplo, para a pessoa do talho, para a pessoa da mercearia. Eu gosto disso, eu gosto de viver em uma comunidade, não que você aqui vai ser igual no Brasil, você vai parar para conversar, contar caso, não. Mas só de você todo dia ver a mesma pessoa, falar bonjour, madame, bonjour, monsieur, parece que você já conhece a pessoa, sabe? Começa a criar laços. Então eu gosto disso. Por exemplo, eu não gosto de morar numa região muito movimentada, centrão de Bruxelas, onde você não conhece ninguém, é muito trânsito, é muita gente andando nas calçadas, é muito turista. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de ir visitar e depois ir ali pro meu cantinho, sabe? Então, eu falei com o Alexandre, meu marido, falei assim, olha, vamos morar no interior? Porque eu queria morar no interior. Por quê? Porque no interior, gente, as casas são muito mais baratas, tá? E maiores. Então, por exemplo, se você em Bruxelas paga 1.000, 1.200, no interior você vai pagar 700, 800, numa casa maior do que você mora, num apartamento maior. Eu não posso reclamar muito, por quê? Porque a minha casa é em Scarbeck, Bruxelas, né? Não é centro de Bruxelas, mas é Bruxelas. E ela tem jardim, sabe? Tem um espaço bacana. A casa só é um pouco pequena porque ela tem 2 quartos e eu preciso de 3. Então, inevitavelmente, eu vou ter que mudar alguma hora. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos, tenho uma menina e tenho um menino. A Alexia tem 18 agora, o Alexandre Gabriel tem 10. Então, o Alexandre Gabriel, ele precisa de mais espaço, sabe? Ele quer ter um quarto de gamer e não sei o quê. Apesar que o Alexandre tá enrolando, porque o Alexandre Gabriel, ele já fica no telefone bastante tempo, no computador, Aí o Alexandre falou, se fizer um quarto de gamer pra ele, acabou. A gente não vai ver Alexandre Gabriel. Então a gente tá assim, né, enrolando um pouquinho, mesmo porque a casa é muito boa, o senhorio é muito, muito, muito bom, sabe? Gente, o dono da minha casa, ele é maravilhoso, eu não posso reclamar nada dele. Quando a gente foi alugar a casa, eu vou contar depois em outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, né? Mas quando a gente foi alugar a casa, só para vocês terem uma ideia,
E eu não tava acreditando muito, porque aqui você cai muito golpe. Então, ele virou pra mim e falou assim, a casa é sua. A casa é sua, a casa é sua, a casa é sua. Beleza. Depois eu queria, né, como vocês sabem, eu trabalho através da internet, eu queria fazer um cenário, assim, né, bonito, uma parede bonita, não sei o que e tal. E normalmente os senhorios não gostam que você faz uma mudança assim na casa. Então, quando ele estava lá no prédio, eu perguntei a ele se eu podia pintar a parede. Ele falou, claro. Eu falei, não, mas é de preto. Eu vou pintar, posso pintar a parede de preto. Ele, Juliana, qual parte que você não entendeu? Que a casa é sua. A casa é sua, você faz o que você quiser. Vocês acreditam? Eu falei, ai, tá bom, obrigada. Aí pintei, ficou tudo lindo, sabe? A parede preta, maravilhosa e tal. Lógico, obviamente, um dia que a gente sair, a gente tem que deixar a branca de novo, né? Ele não falou, mas no contrato tá falando que a gente tem que deixar a casa minimamente do jeito que a gente alugou, né? Em boas condições, porque também você não vai deixar a casa toda quebrada e não sei o quê. Não, você tem que deixar a casa minimamente, mesmo porque você pagou a garantia. Se você, por exemplo, deixa uma parede preta, que nem é o caso da minha casa que tem a parede preta, ele pode falar que vai descontar do dinheiro da garantia para colocar ela branca, né? E também tem o bom senso, né, gente? Você tem que fazer com o outro aquilo que você não gostaria. Você tem que fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu tenho casa alugada, então eu não ia querer que a pessoa pintasse a parede de preto, depois fosse embora e deixasse a parede preta. A não ser que eu falasse com ela, não, tá tudo bem, pode deixar, tá bonito, mas se eu for alugar a casa de novo, a próxima pessoa não pode não querer uma parede preta. Eu conheço várias pessoas que não gostam de parede preta. Eu adoro, meu irmão adora, meu marido adora, minha cunhada adora. Mas tem pessoas que não gostam, né? Então, a gente vai ter que colocar a parede branquinha quando a gente for sair. Aí, eu virei pro Alexandre e falei assim, Alexandre, vamos procurar o interior pra gente morar. Por quê? Por causa que as casas não são caras, as casas são maiores, porque eu quero uma casa igual ou melhor a que eu moro hoje, né? Eu não vou sair de lá para poder ir para uma casa ruim, para ir para um apartamento. Eu não quero ir para apartamento, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Não, eu gosto de morar em casa. Por isso que eu optei por resto de chão, sabe? Térreo, né? Então, eu tenho que morar numa casa mais ou menos assim. Gosto de casa com vidro, não que eu gosto de limpar os vidros, mas eu gosto de uma casa cheia de vidro. Eu gosto de claridade. Eu gosto também de ter aquele espaço ali mais confortávelzinho. Eu gosto de uma casa, gente, confortável, né, e tal. E com jardim, que é para as crianças, no verão, poder brincar, poder fazer um churrasquinho, fazer um almoço, essas coisas. Então eu falei com o Alexandre, Alexandre, esse estilo de casa, a gente só vai encontrar no interior. A gente conseguiu aqui dentro de Bruxelas, meu amor, foi sorte, foi Deus. Então a gente tem que ir pro interior, vamos pro interior? Aí o Alexandre lá, beleza. Aí uma amiga minha indicou, né, um corretor, a gente foi lá no corretor, falei com o Alexandre, nós vamos lá. Ele não queria ir, eu falei, nós vamos. Aí nós fomos lá em La Louvière, uma cidade daqui da Bélgica. Eu, particularmente, amei a cidade. Amei, sabe? Muito, tipo assim, e na região que eu fui era calma, né? Não sei se... Mas na região que eu fui era calma. Região calma, do jeito que eu gosto, tudo perto, escola, hospital, supermercado, tinha todas as lojas. Eu vi as lojas todas que tem aqui que eu gosto. Tinha a Action, tinha o Lidl, tinha o Deleuze, né, os mercados, tinha o Aldi, tinha a Adi, que é uma loja de maquiagem. Assim, gente, tudo naquela cidade pequena, o aluguel muito menor e tal. Ah, mas foi uma coisa, gente. Foi uma novela. Uma novela. A Alexia falou que não ia mudar para o interior de jeito nenhum. Porque era muito longe. O Alexandre, ai, não, é muito longe. Eu vou ter que sair de casa muito cedo para trabalhar. E depois eu vou chegar muito tarde. Para você tá de boa, porque você e o Alexandre Gabriel vão ficar na cidade. Agora a gente que vai ter que vir para Bruxelas vai ser difícil. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu conheço tantas pessoas que moram no interior e vêm trabalhar em Bruxelas todos os dias. Porque, gente, pode parecer que é longe, mas não é longe. A pessoa vem de trem. O trem é mais caro que o tram, tá? O trem é o trem. O tram é tipo o metrô. O metrô debaixo da terra. Sabe o metrô? Ai, deixa eu explicar. Porque tem o metro normal, né? O metrô, que se fala em Portugal, que é tipo bondinho. E tem o tram, que é mais moderno. E tem o trem, que é para fazer ligação intercidades. Então, o metro e o tram é mais barato. O trem já é mais caro.
Mas pronto, a pessoa compra passe. A Alexia tem o coisa estudantil, muito provavelmente ela ia pagar mais barato e tal, e também não interessa, a casa ia ser maior. E aí, era só pegar o trem lá dessa cidade para o centro de Bruxelas, 40 minutos, depois teria que pegar o outro transporte para chegar. O Alexandre teria que pegar para chegar no serviço dele, a Alexia teria que pegar para poder chegar na escola. Ai, gente, mas foi uma novela, eles falaram tanto na minha cabeça que eu não pude mudar para La Louvière. Eu ficava brincando, La Louvière, La Louvière, nós vamos morar em La Louvière. Aí foi isso, eles não quiseram mudar para o interior. Então seguimos na casa onde a gente tá, que é muito boa, porém só tem 2 quartos. Que o proprietário é maravilhoso, né? E tal. E vamos aí colocando, né, no nosso caderninho dos sonhos, uma casa dessa forma aqui dentro de Bruxelas. Porque para morar no interior, pelo menos a minha família não quer. A minha família não quer. Eu moraria tranquilamente sem pensar 2 vezes, mas pronto, né? A Alexia já tem 18 anos, eu tenho que segurar as rédeas, que é para ela continuar os estudos, para ela poder se tornar uma mulher como deve ser. Então também eu não posso pensar só em mim. Não, eu vou, e deixo a menina. Aí depois vai que ela dá a doida e fala que vai morar com as amigas dela. Não. Filho meu fica comigo do meu lado. E o Alexandre também trabalha aqui e tal. Ele poderia pedir depois de um tempo a transferência para lá, mas ele falou assim, não, vai ficar difícil para Alex. Resumindo, concluindo, não fomos morar no interior. Mas fica aí a dica, onde morar na Bélgica? Também morar no interior é uma opção, porque os valores são menores, tá? A qualidade de vida é melhor. Por quê? Porque é menos trânsito, é menos confusão do dia a dia de uma grande cidade, tá? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa também muito legal. A Bélgica, não sei se vocês já sabem, mas a Bélgica é tipo dividida, tá? A Bélgica tem 3 idiomas. Ela tem o francês, né, que é aqui dentro de Bruxelas. Pronto, região francofônica você já sabe que fala francês, ok? A La Louvière, por exemplo, fala francês. Porque também tinha essa questão. Eles também não queriam mudar para a região Flamand. Por quê? Porque a região Flamand é uma região que vai falar neerlandês. E tem algumas partezinhas da Bélgica que mistura ali o alemão e não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Porque já é difícil a gente se adaptar com o francês. Vem do latim, que não sei... meu amor! Não. Para mim, Juliana, não foi fácil eu aprender o francês, tá? Vou ser sincera, porque não adianta a gente ficar falando, é fácil, porque tem muita gente que fala assim, é fácil. Não, não é fácil, não. Por quê? Porque, não sei se sou eu, tá, gente? Mas o que acontece? Eu tenho que entender o porquê de cada coisa, sabe? Eu não consigo simplesmente fazer qualquer coisa. Por exemplo, para poder fazer esse vídeo, eu tenho que entender o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo para ajudar você que sonha em morar na Bélgica, entender qual que é a diferença de morar no interior, de morar numa região perto de Bruxelas, né? De morar onde tem muitos brasileiros e portugueses e tal. Então, eu tenho que entender o motivo de eu estar fazendo isso. E no francês é a mesma coisa. Então, até eu entender, meu amor, e depois, gente, a mesma palavra tem tantos significados, sabe? Moi, por exemplo, o dia eu estava no hospital, aí eu perguntei à mulher, seu, a minha consulta é ela, moi, aí eu, mesmo? Gente, eu fiquei lá igual uma retardada, meu Deus, pensando. Ai, gente, eu pergunto à mulher onde que é, a mulher fala que é no mesmo, moi. Ai, gente, era -1. Outra coisa que aconteceu, eu trabalhava no salão, plus é muito, plus belle é lixo. E aí, o que acontece? Eu virei pra mulher e falei assim, eu tentando, né? Vous êtes plus belle. Aí a mulher, merci. Aí meu colega, você falou que a mulher é um lixo. Eu, o quê? Sabe? Tipo assim, gente, então, para mim foi complicado. Então, mudar para uma região que fale outro idioma seria mais complicado ainda, né? Até mesmo para as crianças, apesar que elas se habituam rápido, não sei o quê, mas seria tipo uma mudança de país dentro do mesmo país.
Então a gente tinha, eu tenho essa prioridade, né? Se eu for mudar, eu vou mudar para uma região francofônica, onde fala francês, aonde a Alexia se adaptou muito bem, aonde o Alexandre Gabriel também se adaptou, o Alexandre também, e eu tô aí, né, com meu francês meio ratatá, mesmo porque eu trabalho mais com brasileiros, não trabalho muito com belga, eu só falo francês quando eu tenho que ir no médico, quando eu tenho que ir no mercado, não é aquela coisa assim, tá, 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 tá. O Alexandre não, ele trabalha o dia todo falando francês. A Alexia fica o dia todo falando francês. O Alexandre e o Gabriel o dia todo falando francês. Eu não, eu falo francês algumas partes do meu dia. Então, essa também é uma questão, né? Tem muita gente que tem medo, vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Se eu falar errado, tá tudo bem. Mas pronto, mas tipo assim, tem gente que tem muito medo, vergonha. Então, prefere trabalhar mais com brasileiros e com portugueses. Então, morar, talvez seria legal morar nessa região que eu falei. São Gilles, Midi, Forré, Anderlecht. Por quê? Porque lá vai ter mais comércio brasileiro, restaurante, magazã, cabeleireiro, obra, né? Pessoas que trabalham na obra. Então, tipo assim, você se calhar vai ter mais oportunidades de trabalhar com brasileiros e com portugueses, né? Agora, a pessoa que fala assim, não, eu quero aprender o idioma, eu quero mergulhar no país. Pode morar no interior, pode morar numa região do lado de Bruxelas, né? Porque assim você. E mergulhar no idioma, Porque, por exemplo, o Alexandre, meu marido, ele entrou. Ele veio para a Bélgica, né? Ele trabalhava na profissão dele e tal, mas ele sempre quis trabalhar na Bélgica, para a Bélgica, sabe? Ter contato com pessoas que só falam francês, que é para ele poder melhorar o francês dele. Então, quando ele entrou nesse trabalho, ele não falava tão bem francês. Ele falava, mas não era aquela coisa, ai meu Deus do céu. Agora não, agora ele fala muito bem francês. Por quê? Por causa que ele quis entrar de cabeça nesse universo para poder, então, se integrar mesmo no país, com as pessoas e tal, né? A Alexia, minha filha, a maioria, ela tem acho que uma amiguinha brasileira, de resto são todas francofônicas, pessoas que falam francês, né? Não significa que sejam todas belgas, não. Eu acho que belga mesmo, acho que tem uma ou duas. Uma de Marrocos, uma da Turquia, sabe? E por aí vai. E é isso, tá? Então, resumindo e concluindo, aonde morar em Bruxelas? Vai depender do seu caso, vai depender do seu estilo de vida, vai depender daquilo que você quer para sua vida nos próximos anos. Se você quer se integrar no país de verdade, né, na cultura, no idioma, o ideal é que você more e também trabalhe, né, numa região francofônica. Por quê? Porque assim você vai imergir mesmo no país. Se você quer se envolver aos poucos, ter mais, vamos falar facilidade no começo, você então more, trabalhe numa região que tenha bastante brasileiros e portugueses, né? Porque assim vai ser mais fácil esse primeiro impacto. Em termos de preço, morar no centro de Bruxelas, morar ao redor de Bruxelas, assim, vamos colocar dentro de Bruxelas, é mais caro do que morar ao redor, do que morar no interior, tá? Para as crianças é melhor, no meu ponto de vista, morar no interior, morar ao redor de Bruxelas, a côté de Bruxelas, que nem a gente costuma dizer. Por quê? Porque é mais calmo, é mais tranquilo, ok? E é isso, gente. É isso! Me conta se vocês gostaram, se sanou a dúvida de vocês em qual região morar de Bruxelas. Me contem se vocês têm mais dúvidas como essa. Se ficou qualquer dúvida, gente. Ju, beleza. Cheguei até aqui, mas ainda tenho dúvidas sobre isso, isso e isso. Me manda, deixa nos comentários que eu vou te responder. Porque o objetivo aqui é mostrar para vocês que a Bélgica é sim um país de oportunidades. Lógico que a gente tem que ficar atento com quem que a gente se envolve, porque tem muita treta. Mas eu acredito que ter mudado para a Bélgica, ter passado por tudo que eu passei, né, que me fez mudar para a Bélgica, ter passado por muita coisa quando eu cheguei aqui, ter deixado de trabalhar no mundo físico, ter aberto mão da minha vida
porque foi isso que eu fiz quando eu descobri o diagnóstico do meu filho. Eu falei assim, não, eu abro mão de tudo. Me fez viver hoje aqui na Bélgica, me fez ter oportunidades que eu não tinha tido, que eu não tinha enxergado, né? Então eu quero mostrar para vocês esse lado da Bélgica.